Bom, pessoal, então agora nós vamos resolver o exercício 12. São várias forças, força normal, força peso, força de atrito e força F. Um comentário antes de resolver esse exercício. Você pode perguntar assim, ô Renan, no último exercício que nós fizemos, a força peso, ela realizou um trabalho negativo. Por que nesse caso aqui, tanto a força peso como a força normal, ela não realiza trabalho, o trabalho é nulo? Por causa da seguinte afirmação: como ela está numa superfície, ela apenas pode se deslocar para a direita ou para a esquerda. Ela nem sobe e nem desce, tudo bem? Então, nesse caso, entre a força e o deslocamento é formado um ângulo de 90 graus e cosseno de 90 é zero, por causa desse motivo. Bom, o exercício 12 fala o seguinte: um corpo de massa 10 kg, mostrado na figura, recebe a ação das forças indicadas e se desloca 10 metros na horizontal e para a direita. Se ele está se deslocando para a direita, principalmente pela ação da força F aqui. A força F vale 100 newtons, a força de atrito vale 20 newtons, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ 0,6 e cosseno de θ 0,8. O trabalho realizado pelas forças F, peso normal, força de atrito valem respectivamente. Pessoal, primeira coisa, trabalho realizado pela força F. Trabalho é FD cosseno θ, nossa força F vale 100 newtons, deslocamento de 10 metros, cosseno entre a força e o deslocamento 0,8. Multiplicando tudo eu tenho um trabalho de 800 joules. Preciso calcular também o trabalho da força de atrito. É o valor da força de atrito, deslocamento e cosseno do ângulo θ. Entre a força e o deslocamento. Tá? A força vale 20 newtons, deslocamento 10 metros também, cosseno de 180 graus, porque ela está se deslocando para a direita, mas a força de atrito está no sentido oposto, 180 graus. Menos 1, então vai ficar menos 200 joules. Nesse caso, essa força F fez o corpo ganhar 800 joules de energia. E a força de atrito fez o corpo perder 200 joules de energia. Trabalho da força peso e trabalho da força normal são iguais a zero. Então a resposta correta é a nossa alternativa D, 800 joules, nulo, nulo e menos 200 joules. Com isso finalizamos o exercício 12. Nós vamos agora para o penúltimo exercício da aula de hoje, exercício 11. Uma caixa inicialmente parada sobre uma superfície horizontal é arrastada na direção de uma força F, cujo módulo varia a posição x da caixa de acordo com o gráfico. Então esse gráfico, eu tenho essa força sendo reduzida até 4 newtons, depois permanecendo constante. O trabalho realizado pela força F no deslocamento de 20 metros vale em joules. Eu preciso calcular o trabalho total. Para calcular o trabalho, quando eu tenho uma força variável, eu preciso calcular a área sobre a curva. Então eu tenho duas figuras aqui. Eu tenho um trapézio e depois um retângulo. Trapézio, base maior, está deitadinho aqui, ele está em pezinho. Base maior vale 8, a base menor vale 4, a altura dele é 10, divide por 2. E eu tenho um retângulo, base vai de 10 até 20, então é 10 e a altura vale 4. Então base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, a área do trapézio, mais base vezes a altura, a área do retângulo. Então fica 4 mais 8, 8 mais 4, tanto faz, vezes 10, que é a altura, dividido por 2, mais 10 vezes 4. 60 mais 40, eu tenho um trabalho de 100 joules, portanto, nós temos a alternativa A como correta, tudo bem? Do exercício 11. O último exercício da aula de hoje é o exercício discursivo 19 e ele fala o seguinte: um corpo desloca-se em linha reta sobre a ação de uma única força paralela à trajetória. No gráfico representa-se a intensidade F de uma força em função da distância percorrida pelo corpo D. Durante os 12 metros de percurso indicados no gráfico, qual foi o trabalho realizado pela força que atua sobre o corpo? Bom, também se trata de uma força que variou, aumentou, permaneceu constante e depois diminuiu, portanto eu preciso encontrar a área da figura. Na parte de 5 para cima eu tenho um trapézio, onde eu tenho a base menor que vai do 4 até o 8, portanto a base menor vale 4, a base maior que é tudo isso daqui que vale 12 e a altura que vai de 5 até 15, portanto 10 newtons, tudo bem? Só que você tem que calcular também essa parte de baixo, porque ele não saiu com uma força igual a zero. Ele já saiu com uma força de 5. Então, além do trapézio, eu preciso calcular a área desse retângulo aqui de baixo. Então, eu tenho isso daqui. Primeiro, a área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, mais a área do retângulo da parte de baixo, base vezes a altura.
Base maior 12 mais base menor 4 vezes a altura, que vale 10, dividido por 2. Tenho 80 joules. Mais o retângulozinho, 12 vezes 5, 60. 80 mais 60, 140 joules. Ou seja, com a aplicação dessa força ali, esse corpo ganhou 140 joules de energia. E com isso, pessoal, finalizamos a aula de hoje. Até semana que vem. Um grande abraço. Qualquer dúvida, eu estou à disposição ali. Abração, pessoal, e até semana que vem.